Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. A Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca anunciam que a vacina testada por eles tem 90% de eficiência contra a Covid-19. E a Fundação Oswaldo Cruz faz planos de fabricar essa vacina para 130 milhões de brasileiros no ano que vem. E você vai ver também. Em São Paulo, a pesquisa da Coronavac atinge o estágio final e os resultados serão enviados à Anvisa na semana que vem. Ocupação das UTIs reservadas à Covid-19 no Rio de Janeiro está perto dos 90%. E a cidade segue registrando festas e aglomerações. Maior operação do ano contra as finanças do tráfico de drogas mobiliza 670 policiais em 10 estados e apreende 400 milhões de reais em bens. Polícia Gaúcha quer concluir o inquérito sobre a morte de João Alberto Freitas até sexta-feira. Justamente porque os testes mostraram que a meia dose dessa vacina na primeira aplicação é mais eficaz do que uma dose completa, aqui no Brasil, a Fiocruz aumentou em 30% a previsão do número de brasileiros que devem ser vacinados no ano que vem, caso o imunizante seja aprovado no Brasil. A fundação, que tem um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, a farmacêutica que desenvolve a vacina de Oxford, prevê imunizar 65 milhões de pessoas no primeiro semestre de 2021. E outras 65 milhões de doses serão disponibilizadas no segundo semestre, totalizando 130 milhões de pessoas imunizadas. Os estudos da Coronavac, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, entraram na fase final, segundo o Instituto Butantan, em São Paulo. Os resultados serão enviados à Anvisa já na semana que vem. O avanço foi possível porque o estudo clínico atingiu a quantidade mínima de infectados para a abertura da pesquisa e análise da eficácia do imunizante. De acordo com o Instituto Butantan, 74 voluntários contraíram a Covid-19. Essa etapa previa pelo menos 61 contaminados. A celeridade no processo da Coronavac Instituto Butantan e também por essa expertise, por essa experiência na produção consagrada de vacinas, vai permitir que a Coronavac seja a primeira vacina disponível para a nossa população. No total, 13 mil voluntários participaram dos estudos no país. Metade recebeu doses de vacina e o restante um placebo, substância sem eficiência contra a doença. Nessa fase final, será possível identificar quantos infectados estavam ou não protegidos pelo imunizante. Nós teremos um padrão de análise e, se for aprovado lá, com certeza a Anvisa não necessitará ter duplicidade em todas as avaliações. Ainda segundo o Comitê de Contingenciamento contra a Covid-19 no estado, se a vacina for aprovada na China, não precisará passar pelas mesmas avaliações no Brasil, já que ambos os países fazem parte do Conselho Internacional de Harmonização. A previsão do governo é de que os resultados sobre a eficácia da vacina sejam divulgados já na primeira semana de dezembro. A partir daí, os dados serão avaliados pelo Comitê Internacional Independente e encaminhados para aprovação da Anvisa aqui no Brasil e do órgão responsável na China. A expectativa do Instituto é de que o registro saia ainda neste ano para que a vacina entre no Programa Nacional de Imunização em janeiro. Na semana passada, 120 mil doses chegaram da China a São Paulo. Até o fim do ano, as importações devem chegar a 6 milhões de doses. E o Instituto Butantan também deve receber matéria-prima para envasar mais 40 milhões de doses. Estamos muito próximos de ter uma vacina disponível para o Programa Nacional de Imunização. Esperamos que haja a incorporação dessa vacina, que é mais uma vacina do Butantan. Apesar da alta nos números da Covid em várias partes do Brasil, muita gente ignora a pandemia. No Rio de Janeiro, o fim de semana de festas e aglomerações contrariou as autoridades de saúde e os protocolos de segurança. Em Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, torcedores do Flamengo fizeram um churrasco com pagode para acompanhar o jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Também teve aglomeração nesta casa noturna na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. Ninguém respeitou os protocolos de segurança.
Na Marina da Glória, zona sul do Rio, a máscara não era vista entre os frequentadores da festa. O espaço lotado contrariou a recomendação de funcionamento com apenas 1/10 da capacidade. O desrespeito aos protocolos de segurança acontece ao mesmo tempo em que a taxa de ocupação dos hospitais do Rio de Janeiro aumenta. De acordo com o boletim divulgado hoje de manhã pela Secretaria Municipal de Saúde, 87% dos leitos de UTI da rede SUS e 70% dos leitos de enfermaria estão ocupados. São 1.041 pessoas internadas, com 485 pacientes na UTI. Dados do Ministério da Saúde mostram que o estado do Rio de Janeiro está atrás apenas do Distrito Federal no número de mortes por Covid-19 a cada 100 mil habitantes, seguido por Roraima, Mato Grosso e Amazonas. O Rio de Janeiro e muitas outras cidades do país vêm assistindo ao aumento de número de casos de Covid-19, de hospitalizações, ocupação de leitos, provavelmente secundária ao início de uma segunda onda da doença. Independente do nome que se dê a esse fato, o aumento é patente e provavelmente é secundário à flexibilização desorganizada que fizemos em muitas das nossas capitais. Hoje o Ministério da Saúde e as secretarias do Estado e do município anunciaram medidas para tentar conter o avanço da Covid-19. A partir do dia 7 de dezembro, as cirurgias eletivas serão suspensas nas unidades de urgência e emergência da rede SUS e mais 214 leitos serão abertos. Nós estamos chegando no momento em que as autoridades de saúde vão ter que reavaliar as medidas de flexibilização e, com certeza, ter que fechar locais, serviços não essenciais. Só assim conseguiremos reduzir a velocidade de crescimento dessa doença que está muito preocupante. A Marina da Glória afirmou em nota que o evento tinha todas as licenças e que vai multar os produtores que alugaram o espaço. O Love Park Rio, responsável pela festa, disse que vai redobrar os cuidados para que o fato não se repita. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. 5.445.000 brasileiros já se recuperaram da doença. 473 mil pessoas continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, foram registradas quase 170 mil mortes. A polícia e a Receita Federal deflagraram hoje a maior operação do ano contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. 6 pessoas foram presas e mais de 400 milhões de reais em bens foram sequestrados. A operação começou por volta das 6 horas da manhã. 670 policiais federais e 24 agentes da Receita cumpriram 65 mandados de prisão e 153 de busca e apreensão. A ação aconteceu em 10 estados: Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e São Paulo. Ao todo, a Justiça autorizou o bloqueio de cerca de 400 milhões de reais em bens do narcotráfico, incluindo aeronaves, casas e carros de luxo. De acordo com a polícia, a organização criminosa usava laranjas e empresas fictícias para lavar o dinheiro da venda de drogas. Elas atuavam como proprietárias dos bens adquiridos pelo grupo. Durante as investigações que começaram em 2017, foram apreendidas cerca de 50 toneladas de cocaína em portos do Brasil e do exterior. A Operação Enterprise conta com o apoio de policiais de outros países, principalmente da Europa. Lá, a Divisão Vermelha da Interpol vai cumprir outros mandados de prisão. Além disso, vai tentar identificar e fazer o sequestro de bens de membros da facção criminosa. Dinheiro em espécie, em automóveis, em malas. Até agora, como eu disse, 11 milhões de euros. Casas, até agora, localizadas, de valor de mais de 2 milhões de euros. Passaportes falsos, documentos falsos, mobilidade pela Europa, mobilidade pela América. Tudo isso tendo perdido 50 toneladas de cocaína. A polícia do Rio de Janeiro está à procura dos 4 suspeitos de participar da morte do contraventor Fernando Inácio. Um dos carros usados pelos criminosos foi apreendido.
Imagens de câmeras de segurança de um condomínio em Campo Grande, na zona oeste do Rio, ajudaram a polícia a identificar o ex-policial militar Pedro Emanuel Silva Cordeiro, o Pedrinho, e Igor Santos da Cruz, conhecido como Farofa. Na semana passada, os investigadores já tinham apontado o PM Rodrigo Silva das Neves como um dos envolvidos na morte do contraventor Fernando Inácio no último dia 10. Um quarto homem ainda não foi identificado. O circuito obtido pela polícia registrou o momento em que os criminosos chegam em um carro branco a um terreno ao lado do heliporto, onde Fernando Inácio foi executado. Eles ficaram 4 horas escondidos, à espera do bicheiro. Com essas imagens, a polícia também descobriu que o grupo esteve no local nas 2 madrugadas antes do crime. Em um outro vídeo gravado cerca de 1 hora após o ataque, um dos ocupantes do carro branco sai e entra em um veículo preto. Minutos depois, os 2 automóveis entram no estacionamento de um condomínio em Campo Grande, também na Zona Oeste. Foi lá que a polícia apreendeu um dos carros e 4 fuzis, 2 deles usados na emboscada. A polícia investiga se o crime tem ligação com uma disputa familiar que dura mais de 2 décadas. Fernando era genro do contraventor Castor de Andrade e disputava com o sobrinho dele, Rogério Andrade, os pontos de caça-níqueis e jogo do bicho na Zona Oeste do Rio. A mulher que foi presa em flagrante depois de protagonizar atos homofóbicos e transfóbicos contra 2 clientes em uma padaria em São Paulo foi liberada pela Justiça para cumprir prisão domiciliar. A mulher, identificada como Lidiane Biezoc, foi presa em flagrante pela Polícia Militar na última sexta-feira e liberada horas depois pela Justiça para cumprir prisão domiciliar. O caso ocorreu nesta padaria na Zona Oeste de São Paulo. Lidiane chega alterada no local e joga guardanapos sobre a estufa de salgados, onde trabalha uma atendente. Na sequência, 2 jovens tentam impedir que Lidiane distrate outros funcionários, mas a mulher se descontrola ainda mais e responde com ataques homofóbicos. Você não tem o direito de fazer isso com ela. Tem governança internacional, cala sua boca, sua... Lidiane se apresenta no vídeo como advogada, mas a Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que ela não tem registro. Os 2 jovens fizeram um boletim de ocorrência contra Lidiane. Já a padaria Dona Deola, onde ocorreu os ataques, confirmou à polícia que os funcionários e clientes foram vítimas da mulher que fez ofensas racistas, homofóbicas e transfóbicas. O homem que era considerado o 4º criminoso mais procurado do Brasil foi preso na Grande Belo Horizonte. Só em um dos assaltos milionários, ele foi condenado a mais de 120 anos de prisão. Diego Moura Capistrano, conhecido como Jovem, foi preso na BR-381 em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Rodoviária Federal decidiu parar o carro do criminoso porque ele foi visto dirigindo em alta velocidade. Na abordagem, ele apresentou uma carteira de habilitação falsa e tentou fugir ao perceber que seria preso. As informações ali estavam um pouco contraditórias e, de repente, ele resolveu empreender fuga, sendo capturado posteriormente aí pela equipe RF, já no mato. Iniciou ali a fiscalização do veículo, onde descobrimos, além desse fuzil, que estava ali escondido dentro do carro, também uma munição de 9 milímetros e mais R$ 14.500 em dinheiro. De acordo com a polícia, Diego faz parte da maior facção criminosa do país e era um dos líderes em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Em 2016, ele foi condenado a 123 anos de prisão por participar de um assalto na cidade. Na ação, mais de 40 homens em 15 veículos roubaram 51 milhões de reais de uma empresa e mataram um policial militar na fuga. O criminoso também estaria envolvido em outro roubo milionário há 3 anos no Paraguai. Diego Capistrano ainda é suspeito de ajudar em 2 roubos de cargas este ano em Minas Gerais. Em um deles, a carga foi avaliada em 2 milhões de reais. No caso mais recente, em Barão de Cocais, a quadrilha levou um carregamento de cigarros avaliado em R$1,5 milhão de reais. Tiramos das ruas um dos maiores ladrões de banco, de roubo de carga do Brasil. Ganhar um carro zero, uma viagem inesquecível, investindo apenas 75 centavos por dia, é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. A
Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje a apoiadores que a recomendação do fique em casa durante a pandemia de Covid-19 é uma das responsáveis pela alta nos preços dos alimentos. Tem subido sim, além do normal, de lamentos aí. Também é uma consequência do fique em casa. Quase quebrar a economia. A responsabilidade tem que ser apontada para quem de direito. Todo mundo aponta para mim essa questão dos alimentos. Estamos fazendo o possível para voltar à normalidade. Se não tivesse feito aquelas medidas lá atrás, para ajudar a pequena e microempresa, auxílio emergencial, eu acho que estaria terrível a situação aqui no Brasil. Bolsonaro também reclamou das críticas ao agronegócio brasileiro. Para ele, o país é alvo de ataques infundados com objetivo comercial. E por que tanta crítica ao Brasil? É o comércio, o agronegócio. Nós somos aí uma potência na exportação de commodities do campo e eles querem cada vez mais fazer com que nós venhamos produzir menos para não prejudicar o seu mercado lá fora. A postura de Jair Bolsonaro nesta segunda-feira foi a mesma adotada ontem, no segundo discurso dele na reunião do G20. O grupo reúne as 20 maiores economias do mundo. Este ano, o encontro ocorreu de forma virtual pela primeira vez. E essa verdadeira revolução agrícola no Brasil foi realizada utilizando apenas 8% de nossas terras para a agricultura e 19% para a pecuária. Por isso, cerca de 66% de nosso território se encontra preservado com vegetação nativa. Tenho orgulho de apresentar esses números e reafirmar que trabalharemos sempre para manter esse elevado nível de preservação, bem como repelir ataques injustificados proferidos por nações menos competitivas e menos sustentáveis. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, criticou a ação de milícias digitais que, segundo ele, agem para desacreditar o processo eleitoral. Hoje o Facebook divulgou que durante a campanha do primeiro turno foram removidos da plataforma e do Instagram mais de 140 mil conteúdos que violavam as políticas contra a interferência eleitoral. Uma versão contemporânea do autoritarismo são essas milícias digitais que atuam na internet procurando destruir as instituições e golpeá-las, criando um ambiente propício para a desdemocratização. E com muita frequência, muitas vezes, mesmo nas democracias, há um esforço de desacreditar o processo eleitoral quando não favoreça essa crença. É o que hoje se observa, segundo alguns autores, que não me é dado fazer juízos de valor, nos Estados Unidos, com a recusa de aceitação de um resultado que já parece definido. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falou sobre o combate à corrupção no país. O tema foi abordado pelo magistrado no webinário internacional Estratégias Globais para Reduzir a Corrupção. Então, esse evento que realizamos hoje, com a participação de palestrantes nacionais e internacionais, revela que o problema de corrupção não é um problema específico regional. É, na verdade, um flagelo global, que a corrupção ela representa mais
uma região brasileira sem saneamento, sem saúde, uma criança sem merenda, um hospital sem leitos. Corrupção rouba da sociedade escolas, hospitais e serviços vitais. Pela 15ª semana seguida, o mercado financeiro elevou a estimativa de inflação para esse ano. De acordo com o relatório Focus, a previsão para o IPCA, que é o indicador oficial de preços, passou de 3,25% para 3,45%. Os economistas também reduziram a estimativa de tombo do PIB, de 4,66% para 4,55% em 2020. A Polícia Civil ouviu hoje testemunhas do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, que foi espancado dentro de uma unidade do supermercado Carrefour em Porto Alegre. Os investigadores querem finalizar o inquérito até sexta-feira. Até esta segunda-feira, mais de 20 pessoas foram ouvidas, segundo a delegada responsável pelo caso, Roberta Bertoldo. Um novo vídeo das agressões mostra um homem ainda não identificado dizendo a João: "Sem cena, tá? A gente te avisou da outra vez." A polícia agora investiga a possibilidade de um desentendimento anterior ao dia do crime. Informaram, a vítima teria estado nesse supermercado sem o uso da máscara, alcoolizado, mas que em nada altera a prática do crime de homicídio. Aliás, pode vir até mesmo a agravá-lo. Os dois seguranças tiveram oportunidade de testemunhar, mas permaneceram em silêncio e devem ser ouvidos novamente nesta semana. A expectativa da polícia é terminar o inquérito até esta sexta-feira, prazo que pode ser prorrogado dependendo do andamento das investigações. O policial militar temporário Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, e o segurança Magno Braz Borges, de 30, foram presos em flagrante e tiveram a prisão preventiva decretada por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, com asfixia e recurso que impediu a defesa da vítima. A Polícia Militar Gaúcha ainda abriu um processo administrativo disciplinar contra Giovanni e ele tem até quarta-feira para recorrer da decisão. Por causa da pandemia, pela primeira vez, o maior evento náutico da América Latina acontece na Raia Olímpica da USP. É o que você vai ver na reportagem do Guilherme Lopes. Mesmo em um ano conturbado economicamente, o mercado náutico está navegando por novos mares. O setor está apostando nas novidades para continuar vendendo. O Boat Show, realizado há 23 anos em São Paulo, se reinventou para agradar um público cada vez mais interessado nas inovações do mercado. A Raia Olímpica da USP virou um cais com mais de 70 embarcações em exposição, de 20 fabricantes diferentes. Esse modelo, por exemplo, é o mais barato da feira, com capacidade para 4 pessoas. Sai a partir de R$ 44 mil. E, segundo o fabricante, atraiu muitos interessados pelo baixo custo de manutenções. A manutenção é cara, uma marina é caro, o preço de entrada é caro. Então nós temos um barco que cabe na vaga de garagem de um carro, né, uma casa, um apartamento sobrando, então ele já não tem custo de marina. Ela é muito leve porque ela é feita 100% em fibra de vidro, sem madeira, e com isso você tem um desempenho e um consumo muito baixo. Já o modelo mais caro é este, com um espaço interno diferenciado, tem design esportivo, teto solar, 3 camarotes, cozinha completa e 2 banheiros. O modelo que já foi vendido está avaliado em R$ 4 milhões. A previsão da feira é movimentar aproximadamente R$ 260 milhões em vendas em apenas 6 dias de evento. Isso representa 40% de todos os negócios feitos no Brasil durante o ano. E mesmo com a pandemia de Covid-19, o mercado náutico percebeu um aumento de 20% na procura por barcos. O barco acaba sendo uma ilha, um lugar onde você pode se refugiar com a sua família com toda a segurança. Então, em vez das pessoas ficarem trancadas em casa, elas saíram para os seus barcos para navegar. Algumas começaram a descobrir o barco e isso fez o mercado crescer. Esse empresário do Guarujá participa todos os anos da feira e neste está procurando um novo modelo para trocar por um barco mais confortável. Lógico, a gente gosta de ver as tendências, né? A gente vai aqui, vai em Miami, vê a feira de Fort Lauderdale. Então a gente está sempre buscando novas informações do mundo náutico.
No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E se você quer rever essa ou outra matéria do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas, é de graça, é só acessar agora youtube.com/redetv. Rede TV News fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Uma ótima noite. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.